Gravando, gente. Vamos começar. Ai, quanto tempo que eu não vejo. Olha, Giovana. Por isso que é bom vocês ligarem a câmera, para eu ver as carinhas de vocês. Giovana de cabelo cacheado, nunca tinha visto. Olha que Perfeito demais. Bom, gente, então vamos recomeçar. Na segunda-feira eu deixei os vídeos gravados, né, de revisão dos 2 textos teóricos que vocês tinham lido lá em março. E agora eu vou só colocar para vocês aqueles exercícios que vocês tinham que ter feito, só para a gente começar a comentar também como forma de revisão. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom, porque parece que está meio que cortando. Então tá. Você está tirando foto, Eduarda? Não tô. Eduarda, pode. Não. Olha lá. A Tiffany falando com o microfone desligado. É isso. Bom, então vou compartilhar com vocês. Peraí. Os slides só para a gente recuperar, então, aqueles exercícios e tudo der certo, né? Se eu cair, eu volto. Ai, não sei o que acontece nesse... Peraí. Não tá dando certo. Agora vai. Gente, o Gabriel com essa touca fazendo cara de mal. Caio, a minha é sua parede. Gente, não estou conseguindo compartilhar com vocês. Você gostou? Cadê Foi eu que a parede fiz. do Caio que eu não consigo ver? Nossa, eu adorei. Que fiz, gente. Eu vi no Isso aí. Pinterest, inclusive, uma parede assim. Nossa, que tanto. Foi eu que fiz. Tem umas partes que tá borrada, mas como a câmera é ruim, vocês vão poder ver, mas tem um monte de borro. Mano, muito Nossa, tá bom. perfeita. Oi, eu vi a chuva, meu filho. Estou vendo a chuva? Gente, não estou conseguindo compartilhar o arquivo. Não sei o que acontece. Vou tentar de novo. Não aparece o arquivo para eu adicionar para vocês. Agora, Não é legal com isso, não. como que eu faço? Agora vamos ver. A Jamile tá falando alguma coisa ali ó, nos comentários. Deu certo, gente? Aparece para vocês o slide? Então, a mandioca, algo voltado mais para a agrofloresta. Apareceu agora. Do que a própria agricultura. E ele Que fala mandioca, né? gente? Então, ele falou assim que é uma questão que... Ó, vou tentar aumentar para ver se vai dar certo. Continuam enxergando ou dá ruim? Tá bom. Dá pra ver. Então tá. Então, só para a gente recuperar os exercícios que vocês fizeram naquela semaninha do final de março. Então, a gente tinha visto os conceitos de frase, oração e período, com base naquele texto do Otto Garcia. É por isso que eu deixei a revisãozinha do texto. E vocês tinham que fazer esse exercício. Então, só para recuperar esses conceitos de frase, oração e período, então vocês podem ir ajudando aí falando para a gente conversar a respeito desses conceitos.
Então, o primeiro que aparecia aqui na frase A, na letra A gente tinha esse que susto. Então, vocês lembram que a frase, ela tem que ter sentido completo, mas ela pode ou não ter verbo, né? Então, nesse caso, como não há nenhum verbo, eu teria uma frase. Então, a letra A seria uma frase, mas não seria oração, nem seria período. Porque para ser oração, eu preciso ter verbo. Lembram disso? Sim. Sim. Depois, nós tínhamos na letra B, então, os jovens chutaram a porta, ele chutou a porta. Então, nós temos ali duas frases e também duas orações. Por nós termos em cada frase um verbo, eu tenho uma oração, portanto, um período simples aqui, outro período simples aqui, né? Então, lembrando que os conceitos, eles estão relacionados. Depois, na letra C, era coitado. Então, novamente, por não ter verbo, eu teria uma frase e não uma oração, nem período. Depois, na letra D, eu tenho dois verbos. Então, aqui o perdeu e aqui o foi, expulso. Então, nesse caso, eu tenho uma frase, uma única frase, com duas orações, portanto, eu teria período composto. Na letra E, o povo odeia os governantes corruptos, eu tenho apenas um verbo, que é o odeia, portanto, esta é uma frase composta por uma única oração, então o período seria simples. Professora, quando for colocar a resposta, dá para colocar só oração com período simples ou período composto? Ou eu preciso colocar frase com oração? Não, poderia colocar só, você colocasse só oração ou período simples, né? Período composto. Tá. Já Tudo tá bem. ok. Só, deixa eu. Enquanto vocês. Ah, não, ali não. Enquanto eu estou com os slides abertos, eu não consigo ver a mensagem ali. Então, aí vocês abram o microfone para perguntar, tá? Então, depois tinha lá o que letra feia. Então, esse que letra feia também não tem verbo. Então, por isso seria uma frase e não uma oração, nem período. Na letra G, eu tenho que liberar aqui. Na letra G, nós temos os carros corriam na rodovia, mas nenhum acidente aconteceu. Então, a gente tem dois verbos, então, corriam e aconteceu. Portanto, eu tenho uma única frase, então, até o ponto final, eu tenho uma frase com duas orações, portanto, eu teria um período composto. Sintam-se amados, um verbo, portanto, uma frase, uma oração, período simples. Em vez de nadar, jogaram futebol. Aqui eu tenho dois verbos, então nadar e jogaram. Portanto, essa frase ela é composta por duas orações e eu tenho período composto. E comecemos os trabalhos, um único verbo, que é comecemos. Então, uma frase formada por uma oração, portanto, período simples. E aí, a segunda questão era para vocês justificarem. Então, tais frases não tinham verbo, por isso é só uma frase, as que têm verbo são frases, enfim, vocês iam explicar uma por uma, como vocês fizeram no trabalho. Bom, isso pensando nessa primeira frase, que é o conceito de frase e oração e período. Tanto que quando vocês fizeram aquele resumo, na verdade, vocês tinham que fazer em forma de áudio, né? Explicando o texto do Otto Garcia, vocês tinham justamente que explicar o conceito de frase,
Aí o Otto Garcia falava sobre as frases de situação, que são essas que funcionam exatamente numa situação comunicativa, e só nessas situações é que elas vão fazer sentido, fora dela, ela não tem sentido completo, enfim, vocês tinham que fazer essa explicação lá por meio do áudio que vocês enviaram. Depois, o terceiro exercício nós temos ali um poema que chamava Comeu, e era para vocês dizerem com quantas orações esse poema era feito. E para isso, vocês teriam que contar, primeiramente, quantos verbos. Porque para saber quantas orações, vocês precisam saber quantos verbos. Então, vocês teriam que ir lá e grifando todos os verbos que apareceram. Então, tem gente... Oi? Falou alguma coisa? Não, professor. Eu fui escrever aqui, sabe? Saiu a voz aí, tá? Então, ó, tem gente que contou o título, tem gente que não contou, mas mesmo assim eu considerei, né? Então, por exemplo, aqui a gente tinha comeu, né? Então, um verbo. Depois, ela comeu meu coração, também seria aqui outro verbo, então a gente teria 1, 2, depois trincou, 3, então, mordeu, 4, mastigou, 5, engoliu, 6, e aí por aí vai, né? O comeu novamente, então 7, depois comeu meu, ela comeu meu coração, então novamente aqui 8, mastigou 9, moeu 10, triturou 11, deglutiu 12 e comeu 13. Então, como eu disse, tem pessoas que contaram o título, então colocaram 13 orações. Tem gente que não considerou o título, e aí colocou 12 orações. E aí, tudo bem, eu considerei as duas respostas. O que eu não considerei, obviamente, quando vocês colocaram menos do que isso, né? Sei lá, tem gente que colocou uns números, não sei com base no quê. Mas aí vocês podem falar o que vocês pensaram na hora de contar as orações. O que vocês pensaram em frase, no que vocês pensaram para não considerar todos os verbos. Eu pensei em frase, professora. Em frase? Eu também. Uhum. E aí você considerou, por exemplo, como que você dividiu? Ela comeu meu coração, é isso? Isso. Uhum. Eu fiz assim também, aí eu não contei o título. É porque eu não sabia se eu poderia considerar só o verbo em si uma oração. Eu achei que precisava de mais coisas. Não, só o verbo já constitui. Porque a base da oração, então o que a gente tem aí, até mesmo para a gente dar sequência depois com o conteúdo. A base da oração é o verbo. É em torno do verbo que gira tudo. E é a partir dele que a gente vai descobrir quais são as outras funções sintáticas, se tem sujeito, se tem objeto direto, tudo gira em torno do verbo. Então, mesmo que alguém diga o que aconteceu com fulano, e aí você diz sumiu. Esse sumiu já é uma oração, mesmo que seja constituída apenas pelo verbo. Né? Então, por isso que ali a gente teria 12 ou 13 orações, 13 considerando com o título, certo? E depois a gente tem ali qual é o sujeito e o complemento verbal das orações. Então, o sujeito inicial aqui, ela comeu meu coração, então o sujeito seria o ela, e o complemento verbal, meu coração. Né? E aí, no restante do texto, essas duas expressões, elas estão subentendidas. Ou seja, elas não estão ali escritas claramente,
mas a gente consegue recuperar pelo contexto. Quem é que mordeu, quem é que triturou, foi sempre ela, e aí o complemento, meu coração. É que o autor não vai ficar repetindo, a gente, em situação nenhuma, a gente vai ficar repetindo, né? Tipo, ela comeu meu coração, ela trincou o meu coração, ela mordeu o meu coração. A gente não vai ficar fazendo esse tipo de repetição. Então, está subentendido aqui um sujeito, que seria o ela, e o complemento, que é meu coração. Então, era basicamente isso nesse exercício. Alguma questão a respeito desse exercício? E depois, o último exercício era esse para vocês selecionarem um anúncio publicitário em que a frase principal fosse uma frase nominal, uma oração e um período composto. Então, selecionei aqui aleatoriamente, né? Tem gente que colocou apenas um anúncio, tem um pouco de tudo nesse exercício. Mas eu coloquei como exemplo de frase nominal. Então, aqui, esse cabelo longo e mais forte até as pontas, em que a gente não tem nenhum verbo. Portanto, aqui eu teria uma frase nominal, e essa é a palavra principal do anúncio. Depois, aqui a gente tem uma oração, então, um café da manhã que escolhemos juntos. Então, só tem este verbo, que é escolhemos. Se tem apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. Então, aqui eu teria um período simples. E a outra, também ali de Nescau, que eu tenho, se ela dança, você ganha. Então, esse dança é um verbo e o ganha é outro verbo. Então, se eu tenho duas orações, eu tenho período composto. Então, aqui vocês deram exemplos dos mais variados, né? Não teria como recuperar todos os exemplos que vocês deram, mas se vocês lembrarem do que vocês colocarem, vocês podem comentar também. Tranquilo? Bom, parou já o compartilhamento para vocês? Parou. Que estranho, então eu nem tenho que parar, ela simplesmente sai. Se eu fechar o arquivo, já sai. Tá. Bom, então esse era um dos exercícios que vocês fizeram. Eu acho que o último, vocês nem chegaram a fazer, né? O do tipo de sujeito. Não, né? Porque eu procurei lá no Classroom, não tinha nenhum desses. Não sei o que aconteceu. Não, você só passou esses. Que eu esqueci, eu não sei o que aconteceu, mas para mim tinha um outro exercício. Mas aí tudo bem, a gente recupera. Então, era o conceito inicial do que é uma oração, que é o ponto principal que a gente tem que ver em relação à análise sintática. E aí, depois eu posso até colocar os outros slides para vocês. Preciso colocar para compartilhar de novo ou vocês conseguem ver? Como que é o esquema aqui Tem que colocar? Tem que colocar, nós não Pode estamos. pôr. Pode pôr. Melhor. Isso aqui eu tenho que abrir. Vamos ver. Não aparece nada, só aparece o símbolo lá do seu nome. Agora vai. Compartilhar. Agora sim, né? Foi. Bom, então, só para a gente pensar a respeito da oração. Então, nós estamos pensando na oração porque é ela justamente o centro da análise sintática.
A frase, ela pode ter um sentido quando aplicada, uma frase nominal, né? Quando aplicada num contexto específico, mas não é possível fazer análise sintática de uma frase nominal, né? Quer dizer, se eu não tenho verbo, não tem análise sintática, ela é uma frase e ponto. Eu não tenho estrutura de sujeito, eu não tenho predicado, não tenho nenhum elemento. Então, por isso que o centro da análise sintática é justamente a oração. E aí, a partir da oração, nós temos uma classificação em relação aos termos que constituem a oração. Então, nós temos os termos essenciais, que são aí o sujeito e o predicado, então, a base da oração. Os termos integrantes, então, que seria o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, e os termos acessórios, então, o aposto, o adjunto adverbial, adjunto adnominal e o vocativo. O que é importante a gente pensar a respeito desses conceitos de termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios? Bom, o que é essencial, né? É aquilo que não pode faltar, é a base de tudo. Então, a gente vai ver depois que esses termos aí essenciais, a gente vai ver que nem sempre são tão essenciais. O predicado, sim. Sem predicado não tem oração, porque a palavra principal do predicado é justamente, a base do predicado é o verbo. Então, para ser uma oração, eu preciso ter o verbo, consequentemente, eu tenho o predicado. O sujeito, a gente vai ver que apesar dele receber o nome de termo essencial, né, ele em algumas situações pode faltar, né? Mas de modo geral, a gente tem esses dois conceitos denominados termos essenciais, os termos principais, vamos dizer. Talvez... Professora, mas o sujeito, a senhora falou que nem sempre ele tem, mas não é que pode ser sujeito indeterminado, sujeito oculto, ou sujeito inexistente? Não entra nessa classificação? Sim, aí quando a gente tem um sujeito inexistente, por exemplo, quer dizer, ele não existe, ele não faz parte, a oração não tem um sujeito. Então, o que a gente classifica como sujeito inexistente é justamente essa ausência de um sujeito. Por isso que a gente fala que ele não é tão essencial assim, porque existem frases em que ele não aparece. Quando é oculto, quando é, né, indeterminado, vamos dizer que ele está subentendido ali, ele não está explícito. Mas a gente tem uma referência a alguém que fez aquela ação. No sujeito inexistente, não, né? Tanto que a gente fala oração sem sujeito. Então, na oração sem sujeito, a gente só vai ter o predicado, né? Então, é diferente. Obrigada. Por isso que é uma grande discussão. Talvez se fossem termos principais, em vez de essenciais, seria melhor, né? Porque essencial é aquilo que não pode faltar. Né? O que é essencial na nossa vida é aquilo que não pode faltar. Agora, o que é principal é muito importante, né? Mas nem sempre aparece. Mas, de qualquer forma, é a classificação que a gramática faz como termos essenciais. Então, são esses dois, sujeito e predicado, e é por eles que a gente vai começar. Os termos integrantes, então, eles integram a oração, eles fazem parte da oração. Muitas vezes aí completando o sentido do verbo, né? Enfim, vai depender da construção e do tipo de termo integrante. Mas o termo integrante é isso, ele completa o sentido daquela oração, ele completa o sentido de determinado sintagma, né? Então, ele integra, ele faz parte. Já os termos acessórios, acessório é aquilo que é extra, né? Então, são as informações extras que a gente coloca no texto. Então, aí por isso tem um aposto, adjunto adverbial, adnominal e o vocativo. Então, são
como se fosse ali acessórios mesmo, brinco, corrente, né? Aquilo que a gente acrescenta, mas não é tão necessário teoricamente, né? Então, a gente tem essas divisões e a gente vai falar de cada um desses grupos separadamente. Então, a gente vai começar pelos termos essenciais, depois para os termos integrantes e depois para os termos acessórios. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre os termos essenciais, que são justamente sujeito e predicado. Bom, em relação ao sujeito e o predicado, então nós temos justamente essa discussão que há uma certa incoerência em relação ao sujeito ser um termo essencial, justamente por haver oração sem sujeito. Inclusive, o conceito de sujeito inexistente, que a gente ainda encontra em muitas gramáticas, é também um termo estranho, porque como que você classifica algo que não existe, né? Tipo, sujeito inexistente, você está classificando o sujeito, sendo que ele não existe. Por isso que hoje se prefere o termo oração sem sujeito em vez de sujeito inexistente. Então, nós temos aí essa discussão de vários gramáticos a respeito do sujeito ser realmente um termo essencial. Então, justamente por haver oração sem o sujeito. Então, talvez o termo essencial seja apenas o predicado. E o sujeito poderia ser um integrante, né? Enfim. Mas, de modo geral, a gramática coloca como termo essencial. Bom, o conceito que a gente tem da gramática é que o sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração, né? E aí nós temos uma observação. Então, algumas vezes o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por se desconhecer quem executa a ação, ou por não haver interesse no seu conhecimento. Então, dizemos então que o sujeito é indeterminado. Ou seja, se o sujeito é indeterminado, a gente não está fazendo uma declaração sobre aquele elemento específico, né? A gente está fazendo uma afirmação e não deixando evidente quem é que fez. Então, percebam que há uma grande discussão em relação à gramática tradicional, porque não é simples definir esses termos que constituem a oração. A gente tenta classificar o que é o sujeito e, mesmo assim, há muita dificuldade. Porque, então, é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Então, quando não tem sujeito, não tem, a gente está fazendo uma declaração sobre o quê? Né? Então, a gente tem essas questões em relação à definição de sujeito. E, no caso do sujeito indeterminado, o que é importante a gente pensar é que nem sempre a gente quer dizer realmente quem fez algo. Ou porque a gente não sabe, e eu falo que esse é um recurso comum, por exemplo, quando aconteceu algo, a gente não sabe quem fez. Pularam o muro de casa e levaram a bicicleta. Esse pularam o muro de casa, eu não sei dizer quem foi. Eu uso essa estrutura porque eu tenho um desconhecimento, não tenho informação para indicar quem é que fez. Ou eu posso saber e eu não quero dizer. Então, quando eu digo, por exemplo, Guilherme, falaram mal de você. Eu quero saber quem. Eu não quero falar que foi a Eduarda, entendeu? Foi eu mesmo. Mas eu sei quem foi e eu não quero dizer quem foi. Então, eu uso assim, falaram mal. Né? Então, muitas vezes a gente não tem a informação ou a gente não quer dar a informação. É um recurso, né? Esse sujeito indeterminado. Só podia ser a Eduarda, porque é a Eduarda que fala mal da gente, né? É igual quando a gente fala assim,
Professora, qual é a resposta da prova? Aí você fala assim, não sei, mas você sabe, você só não quer dar a informação. Exatamente isso. Você é meio esperta, hein, Edu? Exatamente isso, Eduardo. Eduarda, toda vez que eu lembro dela, eu lembro dos 7 décimos. Vou ter que aprender a fazer. Hoje eu estudei o dia inteiro metaplasma, viu, Lívia? Lívia, estou estudando o dia inteiro o que é metaplasma. Não esquecer nunca mais. Depois eu vou mandar tudo bonitinho, tirar as fotos e te mandar. Até o final do mês eu te mando. Você aceita? Tá joia. Então tá bom. Bom, então, dando sequência à questão do sujeito, nós temos outras definições, né? Então, o sujeito, como termo que pratica ação, também é um outro conceito que nem sempre ocorre. Por quê? Nem sempre o verbo indica ação. Então, para dizer que é o termo que pratica ação, aí vai depender do tipo do verbo. E porque, novamente, nós temos verbos, como é o caso, por exemplo, de nevar, que não há um sujeito que vai praticar essa ação de nevar, né? Então, também o sujeito, como termo que pratica ação, não é um dos melhores a se classificar. Aí a gente tem uma outra opção, que é ali. Então, para uma nova gramática do português, uma definição do Perini seria, né, de que parece ser a mais adequada, o sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. E aí, obviamente, né, que a gente tem, na situação mais convencional, isso funciona. Então, por exemplo, Pedro estuda, então o estuda é o verbo e é o predicado. A gente tem aquele que faz ação, então nessa situação, esse conceito funcionaria, porque há alguém que faz ação. E também esse segundo conceito também funcionaria, porque a gente tem o verbo concordando com o sujeito. De modo geral, isso vai acontecer. O sujeito é singular, o verbo é singular, né? E se o sujeito for plural, o verbo passa a ser plural. Então, o verbo, de modo geral, concorda com o sujeito. Então, aqui, por exemplo, as crianças estudam português às segundas-feiras. Então, aqui, as crianças é o sujeito, plural, por isso o verbo está no plural, tudo que sobra. Lembra quando a professora falava, grifa o verbo? Pergunta quem para o verbo, né? Quem estudam? As crianças. Então, as crianças, sujeito, tudo que sobra é o predicado. Lembram disso, de época de escola? Professora, eu tenho uma dúvida. Acho que pode parecer um pouco idiota, mas eu sempre fico me perguntando se o sujeito da frase também é o substantivo. Porque substantivo, o conceito de substantivo é aquele que dá nome aos seres, pessoas, lugares. Só que daí eu me confundo quando eu vou classificar o sujeito, quando eu tenho que fazer as duas classificações. Então, aí, lembra que eu até comentei logo no comecinho da aula aquela questão da gente fazer as gavetinhas, né? As classificações morfológicas são as 10 classes de palavras, substantivo, adjetivo, verbo, lembram disso? Numeral, pronome, tudo aquilo que a gente viu no ano passado. Essas são classificações morfológicas. As classificações sintáticas, então eu tenho, por exemplo, o substantivo, que é o que dá nome para as coisas do mundo, né? Enfim. O substantivo, ele pode exercer a função de sujeito, pode exercer a função de objeto direto, pode exercer a função de objeto indireto, e por aí vai, né? Complemento nominal. Então, na verdade, o substantivo, ele pode ser o sujeito, mas não necessariamente. Nessa frase, por exemplo, as crianças estudam, né? Estudam português. Aqui, as crianças é o sujeito. Mas se fosse, por exemplo, hoje visitei 2 crianças.
crianças já passa a posição de objeto direto, ele é o complemento do verbo. Ou preciso de 2 crianças para a peça de teatro. Esse preciso de 2 crianças já é o objeto indireto. Então, a função do substantivo pode ser de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de vocativo, aí vai depender muito do uso. Se a gente for pegar esse quadro aqui, o substantivo pode ser o sujeito, ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto, ele pode ser complemento nominal, pode ser agente da passiva, pode ser predicativo do sujeito, do objeto, pode ser vocativo, pode ser aposto, dependendo, pode fazer parte do adjunto de nominal. Então, ele exerce diferentes funções. Por isso que quando a gente está pensando em análise sintática, a gente está pensando em funções daquela palavra na frase. Nesse caso, ó, Pedro estuda, o Pedro é um substantivo, classificação morfológica, que exerce a função de sujeito, classificação sintática. Aqui é a mesma coisa, crianças é um substantivo que exerce a função de sujeito. É uma das funções do substantivo, é o sujeito. Por exemplo, aqui o verbo é uma classificação morfológica, mas a função do verbo dentro da oração, ele vai ser o núcleo do predicado, é a palavra, uma das palavras principais, dependendo do predicado, né? Mas ele constitui parte do predicado. Nesse caso aqui, ele é o predicado todo, né? Então, são conceitos diferentes. Mas Obrigada, prof. Agora eu entendi. É que antes dava muito bug na minha cabeça. E assim, também, o substantivo pode ser o sujeito, mas não necessariamente sempre é um substantivo. Porque se eu tenho, por exemplo, ele estuda muito, esse ele é um pronome, e é o pronome que funciona como sujeito, né? Então, pode ser um substantivo ou não. E a gente vai até ver alguns casos. Então, pensando nessa ideia de modo geral, o verbo concorda com o sujeito, né? E é o verbo que é o núcleo da oração, que é a palavra principal da oração. Porém, nesse caso que chove muito em janeiro, aqui eu tenho um verbo que não tem com quem concordar, porque ele não tem um sujeito, não tem alguém que chove, né? Então, nesse caso, o verbo não tem com quem concordar, por isso é que ele fica no singular. Ele não tem como sofrer flexão se ele não tem um sujeito no plural, por exemplo. Então, o verbo, quando ele não tiver a oração, quando ele não tiver o sujeito, ele fica no singular. Essa é um dos motivos que faz com que a gente tenha, por exemplo, faz 20 anos que te conheço. Por que não, apesar de muita gente dizer fazem, né? Por que não é fazem, e sim faz 20 anos? Porque essa é uma oração sem sujeito, eu não tenho alguém que faz, né? Então, é diferente de alguém fez um bolo. Aí sim eu tenho um sujeito e o verbo vai sofrer a flexão. Mas quando eu tenho apenas faz 20 anos, eu não tenho um sujeito, então o verbo tem que ficar no singular. É o que a gente chama de verbo impessoal, ou seja, ele não sofre flexão de pessoa, porque ele não tem o sujeito para concordar. Então, de modo geral, a gente tem esses questionamentos acerca do sujeito, por ele ser considerado essencial, e por haver essas orações sem sujeito, que geram um probleminha em relação ao termo mesmo. Professora, Oi.
A Fernanda ela fez uma pergunta nas mensagens. Ai, deixa eu ver aqui. Sim, mesmo não tendo o sujeito, o predicado, ele é o predicado. Na verdade, o predicado sempre vai existir. Só não vai existir predicado quando não for uma oração, quando for uma frase nominal. Como é aquele caso, coitado, que letra feia. Aí eu tenho uma frase, eu não tenho oração. Se eu tiver verbo, eu tenho predicado. Por isso, assim, o predicado, sim, é o termo essencial da oração. Porque sem ele, nem existe a oração. Agora, o sujeito, talvez ele seja um termo importante, né? Não essencial, mas importante. Ele aparece na maior parte das vezes, com exceção daqueles verbos que indicam fenômenos da natureza e por aí vai, né? Eu ia falar outra coisa a respeito do... Deixa eu ver. Só uma observaçãozinha, por exemplo, aqui chove muito em janeiro. Então, aqui, o chover, nesse sentido de fenômeno da natureza mesmo, ele não vai ter um sujeito, né? Mas, se eu usar o verbo chover num sentido metafórico, pode ser que aconteça de eu ter o sujeito. Por exemplo, choveram notas baixas, por exemplo. Né? Então, esse choveram notas baixas, o choveram está concordando com o sujeito que seria notas baixas. Então, notas baixas, mesmo que estando em ordem inversa, né? Então, aí é o sentido metafórico, aí pode acontecer, mas no sentido de indicar fenômeno da natureza, não. Diga. Professora, em questão de notas baixas, essas duas palavras seriam o sujeito? Sim. Sim, entendi. Elas vão compor o sintagma, que aí a gente vai ver. Dentro do sintagma, a gente tem uma palavra principal, que aí, no caso, seriam notas, né? Entendi. Mas o baixas faz parte do mesmo núcleo, ele compõe o sujeito. Entendi. Então, gente, pelo amor de Deus, notas altas, né? Choveram notas altas, isso, vamos melhorar, né? Obrigada. Bom, às vezes eu dou uns exemplos muito pessimistas, assim, parece, mas enfim, não, tem que pensar nas notas altas. Bom, então nós temos no conceito de sujeito, né, com todas as suas, com a relatividade ali do termo. Então, é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo, né, então você afirma algo sobre o sujeito. É o termo... É meu papagaio que está falando, estou mandando ele ficar quieto aqui, estou na varanda, professor. Ele está resmungando aqui. Então, ó, é o termo da oração. Liga o microfone. Tá, é verdade, vou ter que fazer isso. Tá. Então, é o termo da oração com o qual normalmente o verbo concorda. Então, esse normalmente tenta amenizar justamente a situação em que eu não tenho oração. Então, por isso que ele dá uma modalizada. Unidade ou sintagma nominal que estabelece uma relação predicativa com o núcleo verbal para constituir uma oração. Então, no caso aqui, o vento engrossava mais e mais as ondas, né? Então, o vento aqui funciona como sujeito. Então, ó, percebam que o que engrossava mais as ondas, né? Então, eu tenho o vento. Esse é o sintagma nominal. É ele que exerce a função de sujeito. Mas qual que é a palavra principal? Vento, que é o substantivo, né? Então, aqui a palavra principal é vento, como aqui o está acompanhando o vento. Por isso que notas altas, eu tenho o sintagma esse, mas a palavra principal é notas, é com notas que o sujeito, o verbo vai concordar. Então, a notícia corria de boca em boca, né? Então, corria, está concordando com
notícia. Os jovens lutam pelo futuro. Então, esse lutam está concordando com o substantivo plural, né? Então, jovens. E no caso, por exemplo, quando eu tenho aqui, eu e 2 irmãos brincamos no clube. Esse brincamos, ele está concordando justamente com 2 núcleos, que no caso, o eu mais irmãos, né? Então, eu tenho aqui um pronome e um substantivo. Por isso, o verbo fica no brincamos, porque eu mais irmãos equivale a nós, né? Então, por isso, o verbo vai concordar com essa estrutura. Então, de modo geral, o verbo está concordando com a palavra principal do sujeito. Então, o núcleo do sujeito é a palavra principal que encerra a essência de sua significação. E é em torno dela que gravitam as demais. Então, por exemplo, os teus lírios brancos embelezam os campos. O que embelezam os campos? Os teus lírios brancos. Então, tudo isso aqui exerce a função de sujeito. Mas qual que é a palavra principal? A palavra principal vai ser o substantivo, lírios. Todos os outros, ó, os lírios, teus lírios, brancos lírios, todas essas palavras, elas estão gravitando. Não sei se vocês vão lembrar quando eu fiz aquele esqueminha na lousa, que tinha o substantivo no centro e em volta o artigo, o adjetivo, o pronome, enfim, justamente porque essas palavras, elas giram em torno da palavra principal, que é o substantivo. Então, este lírios aqui é o núcleo do sujeito. Como o núcleo do sujeito é plural, o verbo fica no plural. Então, ó, não importa a extensão. Os meus primeiros amigos de infância moram na mesma cidade. Então, aqui a palavra principal é amigos. Amigos moram na mesma cidade. Todas as outras palavras estão ligadas a ele. Então, este é o núcleo do sujeito. Tudo isso funciona como sujeito, mas a palavra principal é amigos. Percebam, a infância está no singular, né? Mas não é isso que vai fazer com que o verbo fique no singular, né? Ele vai continuar no plural, concordando com essa palavra. Tem algumas situações que geralmente as pessoas confundem. Eu agora não lembro assim. Que situação que as pessoas concordam com palavras diferentes, em vez de concordar com o núcleo, concorda com, enfim. Mas, por exemplo, a expressão, quando eu uso, vou até escrever ali no chat, a maioria das pessoas, né? Essa expressão, então, a maioria das pessoas está animada, por exemplo. Por que a gente usa essa estrutura está animada? Porque eu estou concordando com maioria. É com essa palavra que o verbo concorda. Então, ela fica no singular. Esse caso aqui, ela permite as duas possibilidades. A maioria das pessoas está animada, ou a maioria das pessoas estão animadas. Permite as duas formas, né? Mas, de modo geral, acho que, assim, em texto jornalístico, sei lá, científico, a gente encontra muito mais essa versão concordando com a palavra maioria. Ou seja, a maioria como núcleo do sujeito, né? E não pessoas. Depois, nós temos aqui, então, ó, podem exercer a função de núcleo do sujeito os substantivos e as palavras de natureza substantiva. Ou seja, quando a palavra, mesmo não sendo naturalmente substantivo, elas são substantivadas, ou seja, elas passam a exercer a função de um substantivo. Então, por exemplo, aqui, o medo salvou-lhe a vida. Medo é um substantivo,
sujeito, ok. Então, verbo concordando com o núcleo medo. Medrosos, naturalmente, seria um adjetivo. Pessoas medrosas, homens medrosos. Mas, nesse caso, como elas passam a ser o núcleo do sintagma, eu digo que ele está exercendo uma função de substantivo. Então, só um minutinho. Eu tenho ali um adjetivo que foi substantivado. Ele está exercendo o papel de um substantivo. Lembram do ano passado, quando a gente comentou lá, a bela e a fera? Esse bela, ele ele deixa de ser um substantivo. Aliás, deixa de ser um adjetivo e passa a ser um substantivo, porque ele é um núcleo do sintagma, né? Então, ele é substantivado. Então, isso pode acontecer, por exemplo, o cantar dos pássaros. Cantar, naturalmente, é um verbo, mas ele está sendo usado como substantivo, tanto que ele vem antecedido do artigo. Então, aqui, por exemplo, os meus respeitam-me. Os meus são os meus entes queridos, né? Aqueles que pertencem ao meu círculo. Então, meus é um pronome que foi substantivado. Geralmente, o artigo faz esse processo, né? De trazer de substantivar a classe gramatical. Ou os dois se equivocaram. Dois é um numeral, também exerce o papel de um substantivo, por isso que ele fala lá, palavras de natureza substantiva. Então, aqui, o que eu tenho em negrito é justamente o núcleo do sujeito. E esse último aqui, temer, não é temer, não, mentira. Temer é humano. Lembra que tinha até uma brincadeirinha com a questão do temer? Enfim, não lembro agora como que era. Não lembro da época do Temer, que brincavam com o nome dele. Então, temer é humano, sofrer é humano. Então, mesmo sendo um verbo, esse verbo exerce a função de sujeito na frase. O que é humano? Temer, né? Então, nesse caso, temer, ele foi substantivado, e eu tenho aqui o sujeito da oração. E mesmo eu posso ter como sujeito, e isso a gente vai pensar depois, quando a gente for falar sobre o período composto, que é uma oração que funciona como sujeito. Quando você diz, quem cala consente, né? Quem que consente? Né? Quem cala. Então, quem cala tem um verbo ali, que é o calar. Se eu tenho um verbo, a oração funciona como sujeito da outra oração. Então, isso a gente já está pensando lá no período composto. Mas uma oração também pode exercer a função de sujeito. Certo? Alguma dúvida por enquanto? Não! Sim! Você troca esse carro por um abacaxi? Nossa, prof, eu acho essa matéria muito difícil para o EAD. Não, mas vamos pensar que essa parte ainda é mais no comecinho, né? Quando estiver no pior, a gente já vai estar no presente. Que animador! Obrigado, Lívia. Não, é porque assim, vamos pensar que, sei lá, complemento nominal é um conceito que geralmente gera uma dúvida, sei lá, período composto gera mais dúvidas. A gente vai estar, se Deus quiser, já no presencial, né? Então, esse comecinho ainda a gente vai treinando, tirando as dúvidas, bem de leve. Alguma questão? Não. Não. Tudo perfeito? Sim. Sim. Tá meio
confuso, professora, mas eu acho que na hora que a gente for fazer aquelas atividades, daí fica melhor, a gente vai entender melhor. Sempre quando Ou vai não. para exercícios, eu acho que fica mais tranquilo. Acho que agora ainda é muito teórico, muito abstrato. Quando você vai para o exemplo ali, para a prática, acho que as coisas vão clareando. Eu nem vou começar a falar sobre o predicado, porque vocês têm aula daqui a pouquinho? Então, eu tentei entrar no. Tá me ouvindo? Estou. Eu tentei entrar na aula da Nery, né, no link que ela mandou, e tem como, eu tô nas duas chamadas ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Já começou, né? Eu falei, não é o ideal. Não, só tá eu e ela. Só tá eu e ela. Daí eu falei assim, Pro, peraí, que a aula da Lívia não acabou. Daí ela, ué, mas tem como entrar nos dois? Eu falei, eu vi que tem. Não sabia, não. Sei. Muito legal. Mas, ó, eu vou deixar para vocês os slides também lá no Classroom, para vocês acompanharem. E deixa eu ver o esqueminha aí, que a gente fez todo um malabarismo. Não, na segunda-feira é gravado novamente. Então, eu vou gravar e coloco lá, né, no YouTube. Então, vocês curtam, compartilhem, comentem, tá bom? A Júlia... Professora youtuber eu tenho, né? Rafa. Hã? Professora eu youtuber eu tenho, né? Não entendi. Professora youtuber. Claro, né? Tô esperando Fica ótimo. Então, um dia eu vou fazer tipo vlog, entendeu? Fazer recebidos do e-mail. Eu apoio. Mas então tá, deixa eu só pausar. Professora, dá para você contar sobre alguns livros que você já leu, que marcou você. Uns resumos, experiências. Fica legal. Pode deixar. Mas então tá já. Vamos lá para a aula de inglês agora. E a gente vai se falando, porque a gente tem até feriado semana que vem, né? Tudo mais. Feriado! Eu tô tentando agora falar nas duas aulas, para ver se as duas aulas conseguem me escutar. Boa, Rafaela, você é o crânio. Meu Deus do céu, como que pode, né? Mas então tá bom, gente. Até semana que vem eu posto lá no YouTube e no Classroom. Tá bom, os vídeos estão muito bons, viu? Boa noite, prof. Tchau, professora. Boa noite. Tchau. Professora, eu amei os vídeos. Beijo. Tchauzinho. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite.